Sim, Bruno, às vezes as pessoas confundem muito, né? Aham. Fazer oração, contando coisa, fazendo... A oração tem que ser simples. É. E Jeová Deus, o Deus eterno, ele entende as coisas simples da gente, do nosso coração, né? Então, assim, que nem você falou sempre assim que você orou, queria aprender sobre Deus, né? Aprender a verdade. E aí, tá vendo aí a resposta que veio? Sim. Sinceridade no coração. Sinceridade. Deus gosta muito disso. Não Sim. Hipocrisia, né? ou se pedir coisa que não está no alcance, né, da gente, dele, Sim. né? E também as coisas têm que ser do ponto de vista do eterno, não do nosso, né? Às vezes a gente quer coisa demais, né, que não cabe a nós, né, mas a gente não sabe o que ele realmente quer para nós. Né? Exatamente. Ou a gente tenta complicar demais na oração, na reza, na oração, né, e acaba... E assim, se Pode for, falar, tu se só... Você pode ficar à vontade. Se a gente for imaginar, Bruno, por exemplo, as coisas do Deus eterno Jeová, é como o crescimento de um filho. Você nem percebe que ele está crescendo, mas quando você vê, daqui a pouco teu filho, teu neto estão grandes, né? Desenvolvem assim. Então, nosso Criador é assim também. As coisas dele é desenvolvidas de acordo com o nosso conhecimento, nosso andamento. Eu acho isso impressionante, viu? Sim, paramos aqui, ó. Nós paramos Terminamos esse tema, agora estamos no 2 aqui. No 2, né? Aqui. Verdade. Tema 2, cadê? Aqui mesmo, né? Nós vamos para esse lado. No 2 aqui. No 2 aqui, né? Sim. E assim, a Bíblia nos dá esperança, não é isso? Quer que leia esse tema aqui? Isso. Exatamente a pergunta é essa. Pode ler o primeiro aqui, por favor, Bruno. Por favor. As pessoas no mundo todo enfrentam problemas. Por causa disso, elas sentem tristeza, ansiedade, até dor. Já passou por isso? Talvez esteja sofrendo por causa de uma doença ou porque uma pessoa que você ama muito morreu. Você pode ficar pensando, será que um dia as coisas vão melhorar? Você vai gostar de saber a resposta da Bíblia. Continua ou para aqui? É tipo uma introdução, né? É isso, exatamente. Introdução. Você é inteligente, você mesmo. Introdução. Então vamos continuar nos próximos, os outros vão responder. A gente faz a pergunta depois, você respondeu, a gente se entendeu aí. Vamos ver. Pode ler, por favor. Lê esse 1 aqui? É isso. Que esperança a Bíblia nos dá? A Bíblia explica porque o mundo está cheio de problemas, mas ela também traz boas notícias. Todos os problemas vão logo acabar. As promessas da Bíblia podem dar a você um futuro de esperança. Jeremias 29:11, e aqui é capítulo 12, né? Isso. Então o livro de Jeremias fala que dá um futuro de esperança, né? Isso. Ela nos ajuda a enfrentar problemas atuais e ter atitude positiva. Também nos ajuda a ser felizes agora e para sempre. Muito bem. Leitura sensacional. Então, Bruno, a pergunta é uma só. Que esperança a Bíblia nos dá? O que você viu aí que você achou? Qual a esperança que a Bíblia nos dá? Eu vejo uma esperança nas Escrituras Sagradas, vou mostrar aqui para ficar sempre registrado, que o Eterno ele fala que o Mashiach, o Messias, ele se revelará. O Messias, o verdadeiro Messias, ele vai estabelecer o templo, restabelecer as Escrituras Sagradas. Infelizmente, as Escrituras Sagradas elas estão sendo usadas de uma forma muito errada. Mas o Eterno ele dá a esperança de que será transmitida da forma certa, que a presença divina será revelada na Terra. Exatamente isso. Então, Bruno, se nós pegarmos aqui a sua Bíblia, vai pegar aqui, Jeremias 29:11. Jeremias 29. Pode achar. Então, no Velho Testamento, isso foi muitos tempos atrás que essa passagem foi escrita, né? Então, eu vou... Jeremias 29:11. Isso. Então a gente tem o folheto e aí a gente, além do folheto, a gente tem que ver também nas escrituras, né? Para ver se o que está aqui se realmente confere com o que a Bíblia diz, se está fora, se tem alguma coisa a ver ou não. É diferente de muitas religiões, né? A gente diz uma coisa, mas você vai ver é outra diferente. 29 e o 11. Eu estava vendo o 28 aqui, estou vendo errado. Então aqui está aqui mesmo, até marcadinho aqui já. Uma mensagem para Jerusalém, para os anciãos remanescentes que foram para o exílio. Tá, então quem estava em exílio é uma mensagem de esperança para quem estava em exílio, exilado, né? Isso é mais ou menos o contexto, né? Isso. E aí o 11, cadê? Ki anochi yadati et hamachshavot asher anochi choshev aleichem, neum Hashem.
Machivot Shalom, Velo Lera'a, Latet Lachem, Acharit Vetikva. Voltando aqui, é o 11, né? Porque eu compreendo os pensamentos que eu penso sobre vocês, diz o Eterno. Pensamentos de Shalom, de paz, a palavra Shalom é paz, e não de mal, para dar vocês, deixa eu ver como que é a tradução aqui, esperança e um futuro. Você viu? A tradução está próxima aí? Está certinho, exatamente. Aqui diz assim, olha só que interessante. Pois eu sei muito bem o que tem em mente para vocês. No plural, né? Diz para todo mundo. Sim. Diz Jeová, quero que tenham paz e não calamidade, mal, né? Aí diz assim, ó. Aí fala assim, ó. Quero dar a vocês, de novo, no plural para todo mundo, o futuro e a esperança. A mesma coisa que a Bíblia diz, aqui está dizendo. Muito bom. Né? Então, aqui, nesse ponto, o que é que você observou aqui? Que futuro é esse que se imagina que seria? Era messiânica. Sim. Porque o rei Davi teve um filho chamado rei Salomão, e aí Salomão teve outros filhos, estamos esperando que um dos filhos dele, da descendência de Salomão, rei Davi de Salomão, surja um hebreu também, que ele vai restabelecer as brechas das escrituras sagradas, acabar com a idolatria, estabelecer o templo, e todas as pessoas vão compreender corretamente quem é o Eterno. E o Eterno aqui, desculpe interromper, ele utiliza um pronunciamento aqui chamado Anohi, que significa eu. Como está no seu aí? Está eu, né? Você fechou aí já, né? E não, é no Jeremias, né? Jeremias, no mesmo versículo, no 11. No 11? Pois eu sei, esse eu aí, ó. Pois eu sei, tá vendo? Sim, sim. Essa palavra eu em hebraico é Anohi. É a mesma palavra que ele fala no Monte Sinai. Porque eu em hebraico é Ani. Só que o Eterno ele fala Anohi. É uma mistura de hebraico e aramaico juntos. Aramaico juntos, exatamente. É esse mesmo. É um eu humilde. Exatamente. É muito lindo. O eu é muito lindo, realmente. Imagine o todo-poderoso do universo, a pessoa mais importante de toda a criação do universo, ser humilde. E ele usa uma linguagem universal. Assim. Simples, universal, exatamente. E nós só estamos falando essa língua aqui, esse jeito aqui, todo assim diferente por causa de aquele grupo de pessoas que queriam fazer uma torre depois do dilúvio. Torre de Babel. Torre de Babel. Aí o Criador Eterno chegou no outro dia seguinte e disse assim, confundiu o idioma deles, se espalharam para toda a terra, todo lugar tem gente falando idiomas diferentes. Mas se você analisar o idioma original mesmo, é exatamente o hebraico. Falavam hebraico na época. Exatamente isso. Está escrito, falavam Lashon Echad, Lashon Brurá. Falavam idioma, o único idioma sagrado. Exatamente. Então, o que Deus fez? O Eterno, como você sempre chama que é Deus eterno mesmo. Pode falar o que você fala. Não, mas é eterno mesmo. Ele é eterno, né? Todo poderoso. Exatamente. E aí, o que ele fez? Ele pegou, aí ele dividiu aquele pessoal, todo mundo só pararam de construir aquela torre, porque eles iam morrer, e aí eles se espalharam. Aí tiveram seus filhos chinês, japonês, coreano e tal, mas cada um, Jeová Deus, ele atende de acordo com o idioma de cada pessoa. Olha só que impressionante, isso me impressiona. Então, por exemplo, se o cara chamar ele em chinês, se for de sinceridade, ele vai atender. Que nem você chamou de sinceridade, que ele aprendeu hebraico, aprendeu, tá? Ele está aprendendo hebraico, você desenvolve hebraico como ninguém. Parabéns. Então, assim... Tem muito a aprender ainda, mas eu consigo... Não, mas já é o básico. Eu tive que olhar aqui a basezinha, eu esqueci qual que é essa palavra aqui, tikvá, é esperança. Sim. Eu esqueci, aí eu li aqui no apoio aqui. Sim. A de toda, eu sei, né? Esperança. Exatamente. Essa palavra tikvá é de agrupamento, reunir. Esperança de reunir, agrupar. É exatamente isso. Isso é a palavra. Exatamente isso. Boa. Muito bem. Então aqui fala exatamente dessa nossa esperança, porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente não tem muita esperança. Porque quem está governando o mundo? Quem governa o mundo? Quem se imagina que governa esse mundo? Vocês tinham falado naquelas outras reuniões que fizemos aqui, né? Sim. Que, não sei se possa falar a palavra, daquela entidade do lado... Sim, pode falar. Vocês dizem que é o Satã que governa o mundo. É. Certo? Exatamente. Eu não penso assim. Você não pensa assim, né? Não.
Mas que é o eterno que governa o mundo. Eu acho estranho isso. Não, mas assim, o que acontece, Bruno? Assim, quando nós estamos do lado do Eterno, Sim. ele governa mesmo. É ele, a orientação é dele. Agora, as pessoas que não estão com ele, aí são governadas por um outro ser. Porque eles matam as pessoas, eles roubam as pessoas, eles mentem, eles fazem um monte de coisa. Então é nesse sentido. Mas Deus mesmo assim quer que essas pessoas venham conhecer a Ele. Nesse é o caso, que nem o meu caso, que muitas pessoas estavam no lado errado. Sim. Né? Você vê que tem duas coisas, o bem e o mal só. Não existem três coisas, né? O bem e o mal. Existe o lado de Satanás, existe o lado do eterno Deus, todo-poderoso, Jeová, o Deus Pai mais amoroso que existe. Sim. Satanás, o diabo, ele mata as pessoas, ele aborta as pessoas, ele faz barbaridade no mundo todo, ele está vendo isso. Usa os governos humanos para tirar de quem não tem e eles ficam mais ricos. Foi desde o começo da história humana. Então, Bruno, assim, resumindo, existe duas pessoas. Uma que afronta, amedronta as pessoas, faz eles servir a eles com medo. Eles inventam que a pessoa vai queimar no fogo do inferno, que vai fazer uma série de coisas, aí a pessoa fica com medo, aí por isso vai para a religião aí com medo daquilo, mas não vai por amor. Já o eterno Deus, Jeová, ele é amoroso, ele quer você por amor, ele quer você por conhecimento, e aí ele não obriga você a nada, é você que vai escolher, sou eu que vou escolher, eu vou decidir o que eu quero. Não, eu não quero fazer o eterno, tem muitos que não querem, vão para o caminho, quando eles veem que o caminho está errado. Tem pessoa que vira ateu. E muitos deles, quando veem que o caminho está errado, eles voltam. Aí você vai dizer, meu filho, eu sinto você, é um pai amoroso. Então, é basicamente isso que nós aprendemos. Eu conheço pessoas que largaram o cristianismo, outras religiões vieram ateus, porque muito mal utilizadas as escrituras sagradas. Até mesmo o Novo Testamento, algumas linhas cristãs utilizam de forma muito errada. Exato. Por isso que faço esses tipos de gravações, vídeos assim, porque eu lido com pessoas que têm essa necessidade de conhecer corretamente, aí eu procuro transmitir da forma certa, sabe? Perfeito, parabéns. Sabe por quê, Bruno? É o seguinte, o que acontece? Por que as pessoas têm essas dúvidas? O que você imagina que ele tem essas dúvidas assim, deixa Deus e aí vira ateu, vai para outra religião? Por que será? Então, é aquilo que falamos no início, né? Diferentes tipos de interpretações bíblicas, diferentes tipos de religiões, uma mais esquisita que a outra. A pessoa sai de uma igreja, entra numa igreja, aí vai num templo, aí percebe que tem coisas erradas ali, a forma que é ensinado, perde muito dinheiro, né, priva a pessoa de tudo. Quando eu era adolescente, um amigo meu me levou para uma igreja cristã, Assembleia. Aí o pastor lá falou, Bruno, você não é batizado, você nunca foi para a igreja, vamos para a igreja, vamos para o grupo de estudo. Aí tá bom, aí estava no grupo de estudo com o pessoal lá parecido aqui. Sim. E aí começou a surgir muitas dúvidas sobre o Novo Testamento. Aí quando eu tinha que perguntar para ele ficou bravo porque a gente falou, vocês não tem que ler a Bíblia não, só se batiza aí, deixa que o Espírito fale através de vocês. Eu falei, não precisa ler a Bíblia? Não precisa ler não precisa ler. É você que falou pra gente estudar, entendeu? Não precisa nada não, guarda a Bíblia aí, vai lá se batizar que vocês estão com o demônio no corpo. Ou assim. Aí eu falei, é isso aí. Entendeu? Eu nunca fui do cristianismo. Esse é um dos motivos, entendeu? Sim. Ou seja, então, imagina a pessoa que está lá dentro, né, que escuta essas coisas, né? Falar que você está com encosto, você está endemoniado, você não sabe de nada, você tem que batizar, você está errado. É um pensamento muito pesado, assim. É muito pesado e outra coisa, não sabe o que acontece? Nós fomos criados de uma forma tão magistral pelo eterno Deus Jeová, que nós conseguimos definir situações. Né? É como você está indo numa rodovia, e aí o Waze fala para você assim, vira à direita, aí depois à esquerda. Aí você, não, você olhou no Waze lá e pum, aqui você vai entrar para a esquerda. Então, você tem frações de segundo para decidir. O nosso Criador, ele ensina a gente a decidir as situações que é ruim, que são boas, que agrada a ele, que desagrada a ele. Sim. Né? É como um pai, né? Sim. Você tem filho, tem filho, você tem filho, também já tem pai também, né? Que ensinava as coisas para você, meu filho, não faça isso, que isso é errado. Sim. Aí se você teimasse fazer o que é errado, aí vem as consequências, podia levar uma surra, podia sofrer algumas Ou a gente faz aí, leva uma consequência por ter feito algo errado. Né? Exato. Na minha infância eu mentia muito. Eu mentia bastante. Na infância, adolescência, só me lasquei por causa de mentira. Tá vendo? Tem uma cicatriz aqui, ó. Sim. Não sei se vai dar pra ver, né? Eu mentia muito pra minha mãe.
Sim. Aí eu fui, tem um brinquedo do menino, do amiguinho lá, né? Sim. E fiquei lá brincando. Minha mãe, esse brinquedo é do seu amigo, né? Eu falei, não, eu achei. Esse brinquedo é devolve pra ele. Eu falei, não, eu achei. Devolve pra ele. Não. Devolve. Aí tá bom. Aí eu fui lá, quando eu ia esconder o brinquedo pra eu brincar escondido dela, entendeu? Aí eu me apoiei na parede assim, de frente, pra esconder embaixo de uma caixa assim. Alguma coisa empurrou minha mão, você acredita? Eu senti uma pressão assim me empurrando, e eu caí com a mão em cima de um vidro, arrancou a pele fora aqui. Bem feito pra mim. Aprendendo a mentir. Toda vez que eu olho, eu lembro, não mente, tá aqui a prova. Então, a mentira pertence a uma pessoa ruim. O pai da mentira, conhecido como o pai da mentira aqui. Satanás, o diabo, né? Então, Bruno, eu também já levei uma surra uma vez, também se conta, né? Mentira do meu pai. Porque eu não mentia, eu não menti, não, ele mentia. Quando foi um dia, eu vi aqui dentro do meu padrinho, era padrinho, tio e padrinho. Aqui dentro dele não tinha nada, ele colocava a chave e colocava lá e com um monte de dinheiro, eu dando por um dinheirinho, eu fui pegar os moedinhos do meu tio, ele viu. Aí, falou pro meu pai, rapaz, levei uma surra. Eu falei, nunca mais eu pego nada de ninguém até hoje, graças a Deus, né? Então assim, Deus, ele, não é que ele pune a gente, mas se os pais da gente, como ele não tem, assim, eles são imperfeitos que nem a gente, então eles acham que uma forma é de bater. E a disciplina que se recebe, é apanhar mesmo, uma surra que se dá. Mas eu acho que o Eterno ele bate na gente quando a gente erra. Por exemplo, a gente comete um pecado, um erro, ele meio que dá uma correção na gente. E não, correção, exatamente. Correção. E está escrito em Salmos também, o pai que corrige o filho corretamente salva da vida. Exatamente. Porque assim, ó, a melhor correção que se dá para os filhos é uma conversa. Conversa, né? Conversa. Que aí vai gravar na mente dele, vai dizer assim, eu sou muito disso com minhas filhas. Eu te disse, não filha, faça isso não. Tá bom, você pode dar prejuízo para você. Tá bom, pai. Ela me chama de gatinha, ela me chama de meu pai, meu gato, as duas minhas filhas, estavam lá na casa da ex-mulher, e aí nós estávamos conversando. Elas são pegadas comigo que a gente ia conversando assim, coisa que eu não tive, mas eu aprendi depois que eu aprendi a Bíblia, aprendi com a Organização de Jeová, que a família é a coisa mais importante que existe na Terra. Família, é uma base de um prédio. Então minhas filhas e meus netos são tudo pegados comigo, todos eles, minhas filhas e meus netos. Aí eu ia lá para emprego, pai, você me arruma um emprego lá, né, filha? Eu lá com ela, eu ficava olhando para mim assim, pensava que minha filha é autônoma, tanto que eu, bonitona, agora casou, né, mas tem 3 filhos. As duas noivas aqui, até brigavam comigo. Ah, não, aí ficava comigo. Aí o pessoal ficava brigando comigo, a gente brincava junto, entendeu? Assim, brincava junto, se divertia junto, até hoje. Então assim, a melhor forma era sempre conversar, não, filha, o que você acha? Qual é o seu ponto de vista? O que você acha? Minha filha foi colocar para refletir, né? Exatamente. Quando minha filha mais velha foi casar, eu trabalhava de zelador aqui que é a República. Trabalhava de zelador, aí ia para casa. Aí ela veio atrás de mim, me ligou, pai, eu queria falar com o senhor. Aí eu sempre me chamou de senhor, sempre por respeito. Aí fez, e a Paloma, ela tinha 17 anos, ela é mais ou menos que eu. Não é minha filha não, mas eu sou feio, mas ela é bonita. Aí eu falei, fala filha, pai, eu quero ir lá numa churrascaria lá na Augusta, chamada Soroco. O senhor, eu preciso conversar um negócio com o senhor. Eu digo, o que é? Não, só com o senhor. Eu digo, você não fala com sua mãe? Aí ela falou assim, não, minha mãe não me entende, só o senhor que me entende. Eu nunca esqueci dessa expressão. Diz que as filhas é mais pegada com o pai, né? Exatamente com isso. E os filhos é mais pegado com a mãe, às vezes, depende da mãe, né? E aí, mas tá bom, filho, vamos lá. Você vai pagar o sorvete para nós. Ele chamou a irmã dela, que é a Gabriela mais nova, e chamou o Lucas, que é um sobrinho, parente da gente também. Fomos nós 4. Aí chamei ela, convidando. Não, vou não. Ela é ignorante, ela, entendeu? Aí tá bom, nós fomos. De lá nós fomos. A gente foi batendo papo, conversando, todo mundo, batendo papo, tomamos sorvete. Aí ela falou, pai, é o seguinte, eu queria contar um negócio para o senhor. Pode falar. Ela falou assim, olha, eu namoro com o Daniel, o senhor sabe. Ele é meio escondido, né? Aí, eu falei, você não namorava com ninguém? Né? Ela falou assim, não, com o Daniel. Aí ele falou assim, eu quero me casar com ele, eu quero me juntar com ele. Aí eu falei assim, o que você acha? Ela perguntou para mim.
eu vou fazer 2 ou 3 perguntas para você só. Aí, pode falar. Aí ele falou assim, ele ama você? Ama. Você o ama? Aí ela falou, eu amo. Tá. Ele respeita você e você se respeita? No relacionamento, do casamento, do namoro? Sim, respeita, pai. Eu gosto muito dele. Eu amo ele, ele me respeita muito. Eu falei, então, esses são os 3 pontos importantes. O resto vai ter consequência, até atento, algumas coisinhas que você não concorda, você tem que respeitar. Os dois se amarem e respeito. Exatamente, amar e respeito. E estão até hoje juntos, tem meus netos, 3 netos. Né? Que bom. E ele sempre respeita, ele me respeita também, ela me respeita, me ama, assim, de uma forma que eu sinto que é amor. A mesa dele, sabe, me apego comigo assim, fala, então tá bom. Então, era isso. Entendi. Tema de número 2 agora? Vamos lá no número 2. Pode. Qual a promessa que a Bíblia dá para o futuro? A Bíblia diz que um dia não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse 21:4. Os problemas que causam tanto sofrimento hoje, como a pobreza, injustiças, doenças, morte, não vão mais existir. A Bíblia promete que as pessoas vão ter a alegria de viver para sempre no paraíso na terra. Muito bem. Então, Bruno, a pergunta é repetida aqui. Qual é a promessa da Bíblia para o nosso futuro, né? Qual é a promessa dele? Eu não utilizo o Novo Testamento, mas aqui está citando Apocalipse 21. Isso. Ó, tem aquela aqui, ela está completinha. Se você quiser pegar uma para você aqui, pode pegar. É grátis, viu? Entendi. Ó, aqui. Foi exatamente aquilo que você falou. Do quê? Quando você falou que está se cumprindo o tempo. Está se cumprindo o tempo? Está se cumprindo o tempo. O tempo, o templo. o tempo. Então, exatamente, já se cumpriu já. Depois você lê, eu quero fazer uma pergunta aqui desse negócio aqui. Ó. Paraíso na Terra. Sim. Tá. Você pegar aqui, ó, a 21:4, a gente vai ler, ó, porque vai pegar nessa aí, então tu essa outra aí, ó, que eu vou pegar na minha aqui, peraí. Só um minutinho. Esse trecho aqui, de enxugará as lágrimas, é do... tem no Tanar, né? Sim, tem. Sobre enxugar os olhos de todo enxugar, né? Se eu não me engano, eu já vi isso em algum dos profetas. Toda a lágrima. Isso. Então, no Apocalipse, enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Tem aqui uma referência, né? Isso, tem referência, exatamente. O filho é bom. Tem uma referência embaixo. Isaías. Então, o livro de Apocalipse está citando Isaías. Isso. Isaías 25. Isso. Aqui. Mas... Pode voltar. Entendi. Se quiser vir para ver. Tem uma referência dentro do texto aqui, né? Tem. Pode voltar lá em Isaías, que essa promessa já tinha sido feita lá atrás, entendeu? Pode. Uma dúvida, porque se já tem em Isaías, por que ler em Apocalipse? Porque foi o cumprimento dessa profecia, foi lá no passado. Então o livro de Apocalipse está pegando um trecho do Isaías. Pode ler. Isso, expressamente. Pode ler. Deixa eu pôr isso aqui para lá. Faz pele. Opa, tá aqui? Tá aí já? Vou pegar você. Peraí, vou abrir para você. Tá bom. Desculpa aí não estar falando com vocês, pessoal, tá bom? Mas eu tô de olho aí nas mensagens, tá? Espero que estejam gostando. Eu tô tentando introduzir um pouco de Tanakh aqui nesse local, porque... Enfim, o cristianismo, ele utiliza... Protestantismo e catolicismo utiliza... Tá boa a live? Agradeço. Utiliza as escrituras sagradas de uma forma um pouco torcida, deturpada, né? Por exemplo, ele citou aqui agora Isaías, Apocalipse 21. Só que o que está em Apocalipse 21 está em Isaías 25, entendeu? Aí eu fiz aquela pergunta. Pera aí, esse é o cara. Esse é o cara. Você é testemunha? Arius, tem um rapaz aqui que é testemunha de lá aqui, ó. Chamado Arius. Ah, é? Ele é testemunha. De qual cidade? De qual cidade, Arius?
Entendeu? Aí eu tô explicando pro pessoal aqui. Eu nem te passei ainda nenhum dos vídeos, né? Vacilo meu. Não tem pressa não. Fiz os 4. A Sailândia, MA é Maranhão, né? É Maranhão, Esse é o cara. Pegou? Bom, agora vai. Agora. Você tá aqui, ó. Já fiz a oração, começamos já, você faz no final depois, tá? Tá bom. Tem um rapaz aí que tem testemunha também, tá vendo aí Tá vendo? o nosso estudo. Ó, estudo. Então a gente tá aqui no tema de número 2, né? Paramos aqui dois. no trecho 2. No 2 também, a gente vai pro terceiro agora. E a Bíblia nos dá esperança, né? Surgiu 2 perguntas também, mas vamos deixar ele... Não, pode perguntar, mano. Quer que... Vai. Tem aqui, ó. Quer um aí? Quer. Ó, vamos lá. Estamos vendo aqui esse... O rapaz aqui que ele é testemunho de lá também, ele já veio, já vai reconhecer. Exatamente. Boa, pode ficar à vontade. Então, nós estamos aqui no tema 2, né? Queria fazer a pergunta que... A Bíblia diz que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse 21. Isso. Né? Aí lemos aqui, e aí ele dá um comentáriozinho, né? Os problemas que causam sofrimento, justiça, doenças e morte não existirão mais. Tá? Ele Sim. tem um comentário abaixo, certo? Isso mesmo. Aí surgiu aqui na minha mente 2 perguntas. Pode fazer. Tá? Mas posso falar uma coisa, aproveitando que você chegou agora? Fica à vontade. Uma coisa que estávamos conversando, que você não viu, conversa só para... Fica à vontade. Ele estava falando sobre o Nimrod, que tentou construir a Torre de Babel. Não entendi. O Nimrod tentou construir a Torre de Babel. Nimrod. Aí reuniu as pessoas, ele queria confrontar o Eterno, confrontar Deus, né? Verdade. Esse é o intuito dele, do Nimrod. Uhum. Tem um detalhe, não está escrito explicitamente no texto, tá? A gente precisa fazer contagem de letras para tentar achar o que eu vou falar agora, tá? Se quiser eu posso pesquisar onde está, eu te falo a fonte, a referência, tá? Sim. O Nimrod, ele foi meio que contemporâneo, ele conheceu histórias de que haviam gigantes, no livro de Gênesis, capítulo 4 ou 6 em diante, né? Existiram gigantes, eles viveram na terra, eles tiveram relação com as mulheres, tiveram filhos com essas mulheres, esses gigantes. Esses gigantes eram filhos do Eterno, anjos, que desceram. E Eles eram meio conhecidos como Nefilins. Nefilim, boa. Aí, ó, você sabe hebraico já, hein? Boa. Nefilim vem da palavra hebraica nafal, caído, rebaixado. Rebaixado. Eles foram rebaixados de categoria espiritual para vir para a terra. Verdade. E esses Nefilim, esses gigantes, tiveram relação com as mulheres e tiveram filhos. Aí passou o tempo, teve o Noé, a arca de Noé, depois veio o Nimrod. Esse Nimrod, Né? ele falava que ele era fruto desse relacionamento de gigantes. Ele falava que a mãe dele ela era virgem, e aí um dos gigantes teve relação com a mãe dele, e aí ele nasceu com um potencial espiritual muito grande. Ele tinha poder mágico muito grande para persuadir as pessoas na fala. O poder da fala dele era muito forte. Sim. Tinha uma espécie de magia na fala dele, sabe? Sim. Ele falava, eu sou filho desses gigantes, eu sou filho de um espírito que veio dessa época de Gênesis aí. Lembra dos gigantes que existiram? Ah, sim. Eu ouvi falar essa história. Eu sou fruto disso. Vamos criar uma torre e vamos confrontar Deus, porque ele expulsou o meu pai de lá de cima, vamos confrontar Deus. Então, meio que já existiu desde essa época uma crença de uma pessoa que foi engravidada por um espírito e nasceu uma divindade a partir desse relacionamento de uma entidade com uma mulher. Então esse Nimrod começou com isso. Posso fazer perguntas? Quer falar? Sim. Não, assim, só para fechar seu comentário aí, Bruno, é o seguinte, foi exatamente isso mesmo. Os anjos, quando viram os filhos dos homens, a Bíblia disse isso aqui. Gênesis, acho que é 4 ou 6, né? Isso, acho que é 4 ou 6. É o capítulo 6, se eu não me engano. Isso mesmo. Teve relação com as mulheres, né? Isso, eles tiveram filhos. E quando chegou o dilúvio, eles voltaram para lá para o céu e não entraram mais. Porta fechada, tchauzinho. Logo em seguida já é Noé, a arca. Exatamente. Tá vendo como é que vai de raciocínio no tempo? Não é inteligência. É exatamente isso, Bruno. É exatamente isso. Então, essa é uma dúvida que também tinha, mas foi tirada, eu aprendi exatamente o que a Bíblia diz. As minhas 2 perguntas em relação a esse tema aqui, ó. Qual a promessa para o futuro? Lemos aqui em Apocalipse 21, que será enxugada todas as lágrimas dos olhos. Eu me lembrei que isso está em Isaías 25, inclusive tem até uma referência aqui, né? Sim, Isaías 25. Aí a pergunta é, por que ler no Apocalipse se já está em Isaías? Entendi. Entendeu a pergunta? Entendi a pergunta. Então, em poucas palavras, é porque essa promessa foi escrita lá pelo profeta Isaías. Certo.
Aí ia chegar o Messias. E aí o Messias naquela época não tinha chegado. Da época do Isaías. Isaías. Aí passou, depois veio o Messias. Aí se cumpriu o Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Aí foi repetido. Diz, eu vou fazer aquilo que eu prometi lá com Isaías, tá bom? É como se Jeová Deus estivesse dizendo assim, olha, eu disse para Isaías, agora vai se cumprir no livro de Apocalipse, tá bom? O paraíso vai ser na terra. Tá. É mais ou menos uma conversa, você vai entender mais na frente. E a outra pergunta, já finalizando, na última reunião... Porque veja só, não cortando, Isaías falou, praticamente Isaías falou muito sobre o paraíso, entendeu? Então se Isaías falou muito sobre o paraíso, que é a profecia, muitas profecias de Isaías, não só de Isaías, mas de outros profetas, Jesus citou. Entendi. As mesmas palavras lá na frente. Por isso que as mesmas palavras que estão aqui em Revelação 21, 3 e 4, é lá em Isaías 65, 17. Quase as mesmas. Esse no Apocalipse 21? É. Tá aparecendo no 25 aqui, mas... Tem também no 25. Tem também no 25. Ele falou também. Estou citando já outra, que é quase a mesma coisa. Tá bom. Vê aí, 65, 17. Isso aí, deixa eu ver aqui. Só para você ver, deixa eu ver aqui. Mas isso não se cumpriu ainda, né? Não, essa aqui vai se cumprir. Não se cumpriu ainda, né? Não, ainda não. 65... 65, 20, 17? 25, né? Você falou? 65, 25? Lembra que eu citei foi 65, 17. 17. Tá vendo aqui, ó? Para mim, ou dois, Quase a mesma coisa. Criarei novos céus, nova terra, Tá as vendo aí? coisas do passado não mais serão lembradas, nem ocorrerão na minha mente. Faz as mesmas palavras, sabe? Mostrando também a mesma profecia. Que aqui fala de aflição. Se você vê o versículo anterior, posterior, vai falar de aflição, e aí Isaías citou essas palavras aí. Entendi. Aí a outra pergunta é paraíso na terra. Na outra reunião, os dois rapazes ali fizeram uma início de conversação. Aí ele citou Daniel 5, se não me engano, falando que os testemunhos de Jeová estão esperando por um paraíso, por um reinado. É 2 Coríntios 4. 2 desculpa. Errei o capítulo. Não. E aí eu fiz uma pergunta, né? Vocês estão esperando o templo? Porque o Daniel está falando do templo. Ele não está falando explicitamente. Por exemplo, o templo de Salomão, né? Aí eu perguntei, mas eu perguntei errado, né? Perguntei para todo mundo. Aí depois o rapaz ele falou comigo. Eu perguntei para ele assim... Você sabe, é que eu não lembro o nome dele. Eu perguntei para ele assim, vocês estão esperando pelo templo, por exemplo, o templo de Salomão na terra? Aí ele falou, não, estamos esperando um reinado no céu. Então, é um reinado na terra ou no céu vocês esperam? No céu e na terra. No céu e na terra? Os dois. É porque pela escritura a gente espera não, você tem reinado na terra, né? Entendeu? Porque eu expliquei, João. Não. Você vai falar? Não. O que acontece? Porque no céu e na terra, vamos por parte. No livro de Apocalipse, lá no versículo 14, fala que tem 144 mil que vão ser reis e sacerdotes com Jesus no céu. Só um número limitado. E Jesus, quando esteve na terra, falou que vai ter 2 grupos. Ele diz que que vão reinar na terra, que são pessoas que vão morar aqui na terra, que a terra foi feita para a gente morar, e outros vão para o céu, outro grupo vai para o céu. Então, por que esse grupo? Aí eu estava pesquisando um dia, eu cheguei a uma conclusão assim, pessoalmente minha, pode ser sua também, pode ser dele, que é assim, ainda não veio esse estudo, mas estou imaginando, Sped. Por exemplo, quando Satanás foi expulso do céu para a terra, diz que ele trouxe com ele junto, aqui para a terra, 1/3 dos anjos. Veio com ele. Ele enganou os anjos com ele. Uns anjos que eram bons, acompanharam a malandragem dele, aquela mentira dele, acompanharam ele. A Bíblia fala que ele desencaminhou esses anjos. Desencaminhou ou enganou. Você vê lá em Apocalipse, tem também lá em Jeremias também tem. Aí, ó, o que aconteceu? Se for fazer uma conta básica, a Bíblia diz que Deus tem trilhares de anjos que ele criou no céu, ele e o filho dele, criou anjos. Então, os anjos obedientes e bons ficaram lá no céu, estão lá. Então, se você for imaginar, esses 144 mil talvez sejam os troços que estão aqui na terra. Quem? Os anjos ruins e mal que o Satanás enganou.
Entendeu? Então ele foi expulso de lá. Jesus... 154 mil. Você vai ver isso mais São esses anjos que estão... Você acha que eles estão por aí ainda? Estão, sim. Então, assim, aí tem o maioral, que é o demônio maioral, que ele era um anjo. Lá a Bíblia fala lá de Ezequiel que ele era um anjo de confiança do Todo-Poderoso Eterno. Ele chama de Deus Eterno. Vamos ver depois. Depois Eu me refiro ao... aprender isso aí. Eu me refiro ao Criador como eterno. Deus, nosso Pai. Mas tá certo, certinho. Tá certo. Assim, Tá certo. Você quer complementar o que ele falou? Sim, fala. Quer complementar algo? Não, mas é isso mesmo que ele falou. Então, veja só. Quando a Bíblia se refere a reis e sacerdote, imagine, muitas pessoas leem a Bíblia, mas essas expressões que está aqui em Apocalipse, sobre reis e sacerdotes, e aí é interessante. Você leu esse texto para ele? Qual? O Apocalipse 5. Apocalipse 5? Vamos ler, só para você ver, Apocalipse 5. Só para você ver. Abre aí, vamos ver. Só para nós concluir. O aplicativo está nesse celular que está gravando. Só para nós concluir aqui o nosso raciocínio. Nosso raciocínio. Então, Apocalipse. Eu sei como. Pode ser impressa. Apocalipse 5, leia. 5. Tipo, 5:9. Esses assuntos estão abrindo mais perguntas, mas acho que se eu começar a encher de perguntas, a gente vai ficar... Não, mas depois só para nós concluir esse raciocínio. Tá, vamos só concluir, talvez numa próxima a gente volta. 5. Porque... Qual que é o versículo? 9, versículo 9. Deixa eu ler aqui. Cantam um novo cântico. O Senhor é digno de pegar o rolo e abrir os seus selos, pois foi morto e com seu sangue comprou pessoas para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. Veja só. Essa e fez eu li o 9. Espera um pouquinho. Aí o 10 é o reino sacerdote. Mas eu já li o 10. Como que é o nome dele? Seu nome é? Bruno. Nome de quem? Bruno. Então veja só. Aqui diz que Deus, Jesus Cristo, por meio do seu sangue, como que ele comprou essas pessoas. Da onde que essas pessoas foram compradas? De toda tribo, língua, povo e nação? Daqui, desse mundo aqui, ó. De toda a humanidade, todas pessoas. Aí muitos adeptos, pessoas de algumas religiões, que a gente não critica nenhuma religiões, falam que 144 mil é da 12 tribos de Israel. Não é porque o versículo... Isso que eu ia perguntar também. Porque o versículo deixa bem claro. De toda tribo, nós temos que ler a Bíblia colocando vírgula. Tribo, língua, povo e nação. Povo e nação. Ou seja, de qualquer nação do mundo, de qualquer povoado do mundo e de qualquer tribo, Deus fez essas pessoas ungidas. Então, no caso... E agora o que fez deles ou deu 10? O que fez e fez dele ou fará deles? Fez deles. E fez deles um reino, sacerdotes para nosso Deus, eles reinarão sobre a terra. Então diz que ele fez deles um reino. O que é um reino? O reinado que os profetas falam. Um governo. Um governo. O reinado fez deles um messiânico. governo. Fez deles um governo. Essa palavra reino na Bíblia tem a ver com governo. Governo de Deus. Só para você ter ideia, na Bíblia você vai encontrar, se você for ler você ler toda a Bíblia, você vai encontrar mais de 400 versículos mencionando essa palavrinha de 5 letras. Reino. Reino, né? Então, reino de Deus, mas quem vai levar esse reino até Deus? Jesus Cristo. Entendi. Então, em todo governo existe o quê? O presidente, os governadores, o vice-presidente. Eu não sei, né? Que mas todo governo ele forma uma comissão. Uma hierarquia, né? É uma hierarquia. Sim. Para nós entender como que é o governo de Deus, Deus também usou a hierarquia humana. Usou essa hierarquia até com os anjos. Você vê que lá no céu a Bíblia menciona que Deus tem também uma linha de anjos. Tem os querubins. Querubim, serafins. Isso, Então eles têm umas quatro linhas de anjos lá em cima do céu. Então, para Deus também, para nós entender como funciona o governo humano, para nós saber como funciona o governo de Deus, Deus usou essa analogia. Entendi. De governar também. O reino, aqui um governo. Aí até diz no versículo 10, fez deles um reino de sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. E eles estão onde hoje? Essas pessoas estão no céu? No céu. Quando um ungido morre aqui na terra, a Bíblia diz que eles sobem em espírito. Esses 144 mil?
Isso. Esse que faz parte dos 144 mil. Eles estão na terra agora? Não, no céu. quando eles morrem, eles são ungidos. Qualquer ungido que tiver aqui na terra, ainda tem ungido aqui na terra. Tá. Quando esses ungidos que morrem na terra, aí a Bíblia diz que eles sobem para a chamada celestial como anjo. Eles Para subiram no compor, momento. para compor. Você já leu esse número aqui, né? 144 mil, né? Eu já ouvi falar, mas o que foi falado na época que eu fui falar, falaram que 144 mil seriam judeus. Não, Mas vocês falam diferente. Tudo bem. Não é Tudo porque. bem. Não, tudo bem. Mas pode, quiser concluir, pode concluir. Não, que mais pra frente o Bruno vai. Entendi. Você vai entender. É uma coisa que eu estava falando com ele antes de você chegar. Até o Novo Testamento ele é utilizado de forma totalmente diferente, por várias linhas. Então veja só para nós concluir aqui, Bruno. Aí, ó. Que vem aí. Pode falar, eu vou ler em voz. Ai, caramba, eu fechei aqui, desculpa. Então, pode falar que eu vou conseguir o te governo ouvir. de Deus é lá em cima no céu, sabe, né? E mais que ele vai reinar sobre a terra. Tá. Se você olhar no Sermão do Monte, que foi considerado por Mahatma Gandhi, né? O hindu da Índia, um dos hindus da Índia, o mais velho da Índia, o hindu, que ele falou assim: se todo mundo vivesse o que está escrito em Apocalipse, Mahatma Gandhi, ele falou assim, o mundo seria bem diferente. Então no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 5, Jesus falou assim, no 3 ele falou, bem-aventurado os de coração quem herdarão o reino de Deus. Sabe que no versículo 5 Jesus já fala assim, bem-aventurado, ou seja, felizes os mansos porque herdarão a terra. Então já no Sermão do Monte, já no Sermão do Monte Jesus já faz a classificação já, ó. Esses aqui vão para o céu e outros vão ficar na terra. Mas aqui, ó, entendeu? Só pra entender. Agora nós vamos voltar lá no Vamos voltar porque esse é um assunto muito profundo e delicado. Vamos entender, vamos entender isso. Vai para frente. Aqui não, vamos do básico, vamos voltar aqui. Por exemplo, mas só para fechar aqui. Tá, pode ir, Mas nós não comentamos o dar versículo. Vamos prosseguimento. comentar o versículo. Vamos dar prosseguimento. Bruno, o que acontece? Por que então reino e não governo? Então você pergunta que é importante a gente fazer, porque na época que Jesus esteve lá em Jerusalém, naquela época, ele veio à terra, foi enviado à terra, lá se falava de rei e de rainha. Hoje aqui no Brasil é governo, mas é a mesma coisa. Por isso que falou reino e rainha, né? Falava muito daquela Reino e reino, era um reino eterno, não veio passando de rei, naquela época estava até Livro dos Reis. É isso, exatamente. Salomão, Davi, né? Reinado de Josafá, reinado de fulano de tal, reinado de Davi, reinado de Gedeão. Falava muito de reinado. Que era a palavra mais Entendi. Por isso que você mais prática para se usar assim. Por isso você fala aqui, Salão do Rei. Isso, exatamente. Exatamente. Próximo tema? Pode concluir. Pode concluir. Não, então, Bruno, só para fechar aqui, então, assim, aqui nós estamos aqui no básico. Nós estamos aqui no alicerce no alicerce da terra. Aí vamos subindo aos pouquinhos. Daqui a pouco o nosso prédio está lá em cima construído. Que nem, mas, Antônio, você leu esse versículo 21, 3 e 4, você entendeu, né? Não vai haver mais dor. Então, o que você acha dessas características desse versículo? Diz que nós não vamos mais chorar, não haverá mais morte, não haverá tristeza, nem choro, nem dor. Então, isso essas coisas assola quem hoje, Bruno? Essas coisas o quê? Essas coisas que foi mencionado aqui hoje assola quem hoje? Maltrata quem hoje? Essas dores? Toda a humanidade que está afastada do eterno, né? Você está entendendo? Nós aqui na Terra hoje em dia, debaixo da imperfeição. Imagine, agora vamos ilustrar. Se tirar todas essas características que estão aqui, e que nós doença, morte, tristeza, dor, desse versículo aqui que está hoje em cima de nós. Se tirar isso hoje de cima de nós, que tipo de pessoa nós passamos a ser? Que tipo de pessoa? Pessoas sagradas. Mas tem uma palavra mais... Porque se você não sentisse dor, se você não morresse, se você não chorasse... Se dor, você é saudável. Se não tiver choro, você é alegria. Mas tem uma palavra mais chave. Você seria uma pessoa perfeita. Perfeição. Porque quem é perfeito não sente dor, não morre. Não tem morte, nem pobreza, nem justiça, nem doença. Você notou que essas características estão sobre nós hoje? Essas características negativas, ruins? Essas características desse texto aqui, desse versículo bíblico. Existe um pouco disso em mim, mas... Por isso que com essas características que saem de cima de nós, aí um que fala que entra no paraíso. Entendi. No paraíso não vai haver mais a morte, não vai haver dor, não vai haver tristeza, não vai haver nem choro. Tá bom. O que isso acaba concretizando? Mostrando que o paraíso vai ser o fim de tudo.
E aí, aproveitando o comentário do Expedito aqui na sua linha, assim, nessa mesma linha, você fez a pergunta do paraíso. Por que o paraíso na Terra? Se a gente voltar lá no começo da história, quando só tinha duas pessoas, Adão e Eva, lá eles viviam no paraíso. A Bíblia diz que ele tinha água cristalina, ele tinha todo tipo de frutas, ele conversava com o Eterno, né? Ele conversava todo dia, o Eterno ia falar com ele, e aí, Eterno Deus Jeová, e aí o que acontece? Ele tinha lá todo tipo de fruta que ele precisava para comer, todo tipo de alimento bom e saudável. Ele tinha uma coisa, ele tinha vida eterna. Muitas pessoas não acreditam, mas talvez você não entenda agora, você vai ver mais para frente que é exatamente isso. Aí eles tinham o paraíso. Então Deus queria que ele só fizesse uma coisa, não tocasse nenhum fruto que era dele. Da árvore do conhecimento. Isso, só. Ele tinha todas as outras coisas. Ele foi justamente tocar, que nem você. Não, que não podia. É que nem você que pegou o brinquedo. Você está recordando que pegou o brinquedo do rapaz. É que nem uma criança, vai fazer exatamente o que não pode. Exatamente. Então, o que acontece com a gente? Quando acontece isso? Nós somos punidos. Né? Por exemplo, você bateu um negócio na sua mão que você acabou de furar a mão. Eu levei uma surra do meu pai. Eu contei pra ele uma história, né, que eu mentia muito pra minha mãe, aí eu caí num vidro, cortei minha mão, entendeu? Eu acho que foi um tipo de castigo, viu? Por ter mentido minha mãe. E eu levei uma surra porque rompeu os medidos do meu padrinho e tio. Ele contou para minha mãe me deu uma surra, eu falei, nunca mais pede nada de ninguém. Então, você vê que você sentiu dentro. Sim. Então assim, nós aqui estamos aprendendo a verdade. Então a verdade, ela é simples, né? E todo mundo pode entender. E aí, o que o Eterno Deus, Jeová e Jesus fazem? Eles usam irmãos, que são imperfeitos, que nem a gente, somos imperfeitos, mas nós conseguimos entender o que ele quer transmitir para nós. Que as coisas que aconteceu, que não deu certo no passado, e as coisas que ele vai fazer no futuro que vai dar certo, porque está dando certo agora. Entendi. Por exemplo, você vê que a gente se reúne aqui, pessoas angolana, haitiana, pessoas de várias línguas, todo mundo fala o mesmo idioma, conversa aqui, todo mundo sai aqui, não sai briga, não sai confusão, todo mundo de paz, quer todo mundo igual. Você percebeu que é um grupo diferente? E a maioria deles estudaram o seu próprio idioma. Hoje estão aqui porque eles já sabem que a verdade é essa e que eles conseguem entender um pouco no português e estão no bairro. Então tá, tipo assim, estamos juntos. Exatamente. Mas eles aprenderam na própria língua deles. Se você vai numa igreja aí, um fala uma língua, outro fala outra, outro fala um negócio, outro fala outra, e dá aquela confusão toda. Eu digo porque eu tive lá dentro muitos anos. Tanto na católica como na igreja evangélica. Eu tive. Você saiu do catolicismo por quê? Eu saí do caso, eu tinha umas perguntas que eu não sabia me responder. Não sabia responder. Não sabia responder. Aí eu queria saber daquelas perguntas. Quem me respondeu não foi o testemunho de Jeová, foi a Bíblia que me respondeu e me convenceu. Não é que eu convenço você, é que você se convence da verdade. Quando você aprende a verdade, você fica convencido da que é a verdade. Isso é aquela frase, né? Conhecer a verdade, verdade você libertar. Exatamente. João 8, 31 e 32. Exatamente isso. Muito bem. Parabéns. Tema 3? Vamos tema 3. Tirou a dúvida aí, né? Entendi como vocês pensam, entendi. Entendeu? O que eu compreendo dos profetas aqui é que o reinado, o templo de Salomão, e ele funcionando, e as escrituras sagradas, a Torá, a lei de Moisés, é estabelecida na terra. Bom, mas temos com outros assuntos. Segue isso, vai um pouquinho. Essa parte aí dos reinados, elas confundiram muita gente no passado. Pra você ter ideia, muita gente perdeu a vida por causa do reinado antigo. Imagine, ficaram com Moisés mais de 40, 50 anos. Então, de repente, quando chegaram assim, agora vai mudar a lei para um princípio, o que muitos judeus fizeram? Não aceitaram. Eu não aceito isso. Mudar a lei. Não querer seguir, não é mudar a lei, não querer seguir aquele princípio que Jesus agora trouxe e deixar mais de lado a lei. Porque a lei era uma obrigação. E o princípio que Jesus trouxe agora era para você fazer de coração. O amor, a lei do amor, E quem segue a Torá não faz com amor? Quem segue a Torá não faz com amor? Não é que não faz com amor. Precisava se entender o princípio, entendeu? Entendi. Então alguns cristãos, algumas mentes não aceitaram, não entrou.
Não entrou. Cristãos. Tá. Alguns judeus no passado não aceitaram, não. Judeus ou cristãos? Cristãos. Até, cristãos. Mas muitos daqueles cristãos eram judeus. Judeu naquela época, tinha muitos judeus naquela época. Porque Jesus estava em Jerusalém. Onde que o judeu estava? Em Jerusalém. Foi judeu, né? Os discípulos foram judeus. Todos eles foram judeus. Né? Para nós voltar à história, 90% daquele povo lá, tudo era judeu. Judeu, né? E veja só, praticamente, muitos, não vou falar a quantidade, mas muitos rejeitaram Jesus. Entendi. Não aceitaram. Exatamente. Entendi. Quem é esse Jesus Cristo? Nós estamos aqui com Moisés há 70, 80 anos, agora chega esse Jesus aqui, esse fariseu falando isso. Parece que tem coisas que ele falou que contradizem a Torá, parece, pelo pouco que eu conheço o Novo Testamento. Pelo pouco que eu conheço. Então, mas aí, isso é uma tradição, imagine seu pai já tinha um histórico de, como é que eu posso dizer, Antônio? De conduta daquele homem sério, e que a palavra dele tinha peso. Agora imagina que o seu pai está lá sério há 70 anos e chega alguém falando que agora as coisas vão ser diferentes. Tá. Aí é isso aí, tem muita mente que não aceita. A palavra do Eterno é firme, entendeu? Aí vem alguém falar, não aceita. Não aceita. Né? Então quando Jesus falou assim, mas ele chegar aqui, que Jesus falou assim, eis que eu trago um novo, Jesus chegou e falou o quê? Eis que trago um novo mandamento. Então o Eterno fala que o mandamento dele é eterno, entendeu? Por que ele trazer um novo? Não. Entendeu? Quando Jesus falou assim, eis que eu trago um novo mandamento, é que Jesus estava trazendo outros princípios. Entendi. Por trás da lei. O cumprimento da lei, mas por trás. Exatamente. Entendeu? Entendi. Exatamente. Porque por trás de uma lei tem um princípio, né? Entendi. Nós vamos ver no livro lá, vamos ver no livro. Eu nunca fui. A gente conversou aquelas vezes no meu portão, né? Eu nunca fui cristão, eu não entendo o pensamento cristão. Tá certo. Mas é por isso que eu tenho essas dúvidas. Eu estou só explicando para você porque algumas coisas do passado. É bom que você explica. Acaba. Pode ler o trecho. Você pode ter certeza de que tudo que a Bíblia diz vai acontecer, Bruno? Vamos lá, pode ler. As pessoas esperam que a situação do mundo melhore, mas elas não podem ter certeza que isso vai acontecer ou não. Só que a Bíblia é diferente. Você pode ter certeza que tudo o que ela diz vai acontecer. Examinar cuidadosamente as Escrituras. Atos 17:11. Estudar a Bíblia vai ajudar você a decidir se pode acreditar ou não no que a Bíblia diz sobre o futuro. Muito bem, ele é bem demais, né? É muito bom de leitura. Não, mano, vamos repetir a pergunta. Diz assim, tipo, sua pergunta pessoal, como você, Bruno, pode ter certeza de que tudo que a Bíblia diz vai se acontecer? Por quê? O que você entendeu aqui? No livro de Deuteronômio, Moisés ele fala assim, cumpra os mandamentos hoje. A palavra do Eterno é hoje. Ele usa muito a expressão hoje, agora. E você vê hoje acontecendo, a palavra do Eterno acontecendo, né? Tipo, as coisas, os procedimentos dele. Por exemplo, a Arca de Noé. Ele repousou no Monte Ararat. Existe um Monte Ararat. E tem uma marca lá que pousou uma... Então existiu mesmo na Arca de Noé. A gente fala, não existiu. O Monte Sinai. A pesquisa existe o Monte Sinai. Existe todo um documentário mostrando. O mar se abriu. Existe documentário mesmo. Tem na internet. Você vai no local onde os hebreus passaram, tem lá carroças e cavalos, esqueletos de soldados, espadas, escudos. No local onde passaram. Então realmente existiu uma abertura do mar, entendeu? Realmente existiu mesmo. O templo de Salomão tá lá, você vai lá em Israel, você tem o templo lá, entendeu? Tá, né, oculto, mas tem um local. Tem as ruínas, né? Isso é que o Bruno, ele pesquisa. O Bruno é bem profundo, que ele pesquisa e vê que é verdade. Então, o que está dizendo? Que essas profecias se cumpriram. Por quê? Porque elas são vem do Eterno. Então, ele escolhe pessoas sinceras, que está falando que nem você, que nem no caso de Abraão, que no caso de Moisés, que ele foi escolher com as pessoas sinceras que aprenderam a verdade, que tinham fé e confiavam que Deus ia fazer. Então, o caso nosso agora, o caso seu agora, ele está aprendendo, você está começando a aprender as coisas de Deus, porque você tem fé, porque você pediu em oração a Deus, Deus lhe deu, você aprendi o hebraico, deixa eu mostrar mais uma vez. Hebraico, entendeu? Sim. Você distingue o hebraico. O hebraico direitinho, Bruno. Então o que acontece? Ele atrai, nosso Criador, sabe como é que ele atrai a gente, para a gente poder fazer uma comparação? Ele atraiu os perdidos, atraiu a mim, como um imã.
o ímã que atrai o ouro. Boa. Não é? Por exemplo, eu já trabalhei uma vez num negócio de ouro, não tinha muito, a gente encontrava algumas coisinhas de ouro, aí tinha um ímãzinho que ele não era muito bom, mas ele atraía. Como é que acontecia? Você viu o ouro lá, tipo assim, Nas pedras. nas pedras, é igual uma pedra, do mesmo jeito de uma pedra. Só que, quando se passava aquele ímã em cima da pedra, o ímã não parava ali. Não parava? Não parava. Não, de uma pedra, não parava. Quando você passava o ímã em cima de uma pedra que tinha ouro, ela da mesma cor, o ímã parava. Ela grudava no ímã. Aí você puxava, opa, aqui tem ouro. Aí você ia fazer aquele processo. Pô, me dá um ímã desse. Tem. Aí você ia lá, pegava, limpava aquele negócio lá. Aí tinha o processo que a gente fazia, né? Você foi junto? Não, ele não. Eu era mulher, tinha um processo que a gente fazia. Aí tinha várias pedras. Tinha aquela pedra que não tinha muito valor, tinha uma pedra preta, mas ela tinha um valor. Dá pra fazer anel, fazer algumas coisas. Fiz muito isso. Por isso que o Nilton falou, o Nilton estava falando para nós, eu sabia que era verdade. Aí na Liberdade tinha uma loja de pedra, lembra? Isso, Fechou, virou uma loja de... isso. Então nós muito bonito, nós limpava ela, não tinha muito valor, mas a gente vendia por um dinheiro bom. Quando o ímã pegava no ouro, meio que tinha o ouro, ele era da mesma cor, só que ele grudava ali, não soltava, para se puxar ele. Aí o que a gente fazia? A gente pegava, limpava ele todinho, daqui a pouco você via aquela pedra de ouro, pepita, a gente chamava de pepita de ouro, desse tamanho assim, limpinha, a gente vendia por um dinheiro enorme. E eu me lembro que meu amigo chamava Antônio Francisco, que nem meu nome. Ele até tinha o apelido que ele chamava ele Coló. Sabe onde foi, esse nego foi parar? Ele foi pra Serra Pelada. Que a gente pegava ouro no Ador lá, pega as pedrinhas, não tinha muito valor. Aí ele veio lá da Serra Pelada, ele foi pra lá. Rapaz, o cara passou 1 ano e pouco lá. Ele chegou, ele trouxe dentro de um saco, um monte de dinheiro desse tamanho. Dinheiro ou ouro? Dinheiro vivo mesmo, que ele aprendeu aqui e foi para lá. Ele trazia o ouro em pedra e o ouro em pó. Ele trouxe 2 negócios de ouro assim e um revólver. Tinha um revólver. Ele era rico, então. E um revólver, ele comprou um revólver. Ele era altão, moreno, não, pretão. Aí, mas a gente, nós se dava bem, os mais nossos que tiveram, eu e ele. Aí ele foi para lá, trouxe esse negócio assim. Aí, quando nós fomos para uma festa, também nós fomos para uma festa, chegamos lá. Ele com revólver tinha um 38 desse tamanho, porque lá era, se os caras pegassem quando os caras matavam. Então, todo mundo tinha sua arma. Viesse um ladrão, eles matavam lá. Ou matavam ou morria e perdia o ouro. E aí ele tinha um revólver. Nós fomos para uma festa chamada, no interiorzinho lá da minha cidade. Aí chegou lá, ele estava pegando, deu até um tiro para cima. Falei, não, não para. Aí ele parou. Mas a gente tinha esse negócio. Então, assim, só para resumir, o nosso Criador, Deus Eterno Jeová, ele atrai a gente como um imã atrai o ouro, porque ele viu algo em você que ninguém consegue ver. Viu no Expedito algo que ninguém consegue ver, só ele. E viu em mim, não é como a gente vê assim, a pessoa com defeito, feio e tal. Então, nosso Criador, ele vê o que tem dentro do nosso coração. Sim. Que tem aquele que nasce outra, é como se fosse um imã que atrai. Então atraiu você porque você pediu a ele, você aprendeu o hebraico e está aqui estudando. Então ele tem um propósito na vida de cada pessoa. Um propósito é uma coisa boa e eterna, não é uma coisa ruim. Então assim, você está aqui não é à toa. Sim. Não foi eu que disse que você tinha que vir, nem eu vou dizer para você que você tem que fazer isso, não. É você vai estudar e você vai descobrir. Depois dos estudos, você vai descobrir, poxa, tem umas coisas que me convencem. Eu tenho algumas dúvidas, mas eu quero tirar. Desculpa interromper. Tem uma vez eu estava ali na Sé, Sim. eu estava indo fazer um serviço ali no cartório. Aí de repente eu estava indo, eu senti uma coisa me parando e falou, fala com aquela pessoa, dentro de mim. Sim. Aí eu falei, caramba, o que eu vou falar, né? Tá bom, aí eu falei com a pessoa e tal. Aí eu falei, você sabe qual é o idioma da Bíblia? Ele falou, não. Eu falei, é hebraico. Tá? Ah, hebraico? Sério? Mostra aí. Aí eu peguei e mostrei esse livro pra ele. Aí ele falou, caramba, que legal. Ele tava procurando a Bíblia em hebraico. Ele tava procurando, não tava achando. Ah, que legal. Entendeu? Aí ele falou, caramba, eu tava pedindo. Eu falei com Deus esses dias pedindo. E você veio até mim assim. Eu falei, caramba, eu senti de vir falar com você e vim falar com você. Aí eu mostrei esse livro pra ele. Ele lê pra mim, aí eu comecei a ler pra ele hebraico. Ele ficou chorando. Chorando ali na série. Você tocou o coração dele É, para foi pedir muito- uma coisa ao Criador, então você passou. Tá vendo a importância que você tem para o eterno Deus Jeová? Tá vendo
a importância que você vai ser, que você já é, que você vai ser mais para ele. Por exemplo, aqui no nosso Salão do Reino, a gente fala em português, mas tem em outros lugares que fala em hebraico, tem as reuniões em hebraico, tem reunião em chinês, em coreano, né? Tem vários tipos. Reunião em hebraico, no salão em São Paulo? Não, aqui em São Paulo não vi ainda não tem? Não. Não, mas São Paulo... existe o salão do reino aqui em hebraico? Eu acho que só vi lá só na Organização de Jeová, lá no Cesar Langes, né, que tem, que lá que tem, que a pessoa fala em hebraico. Então, significa que você pode ser usado pelo Eterno Deus para ensinar as pessoas sobre o futuro, que é o que nós estamos aprendendo aqui, né? Legal. Mas você viu que interessante, Bruno? Sim. Você viu esse versículo que tem aqui nesse... Atos 17? Examinar cuidadosamente as Escrituras. Não, tem um detalhe interessante desse versículo bíblico. Dá o seu Bíblia para ele ler, Toninho, por favor. Aqui? Olha que algo interessante como que é a Bíblia. Encontra aí. Encontra aí, Bruno. Está no Novo Testamento. Atos 17, Eu nem sei abrir no Atos aqui, nem sei se eu vou Não, você vai Mas no meio, bem no É meio. bom você abrir que você vai mais ou menos no meio, Aqui né? mais ou menos no meio. Depois de Mateus, depois Não, aqui de é Lucas. Jó. Não, bem Mais pra cá, né? Vai ficar isso. Aqui mais ou menos. Mateus, Isso, Marcos, para João, para você achar ele aí. Timóteo, Tessalonicenses, Coríntios. Vocês usam usam esse também? livro? Coríntios também vocês Tá usam também? pertinho. Eu uso. Romanos, Atos. Aí. Atos. 17. Vocês usam Coríntios? Vocês usam todo Olha o que o apóstolo Paulo. Sim. Olha o que o apóstolo Paulo falou quando ele estava lá em Tessalônica. Tessalônica também é uma cidade lá, né, de Israel, né? Isso. Mas olha que interessante. Lê o versículo 10 do 17. Você vê. Assim que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando chegaram lá, entraram na sinagoga dos judeus. Esse foi o 10. Isso. Ah, Então eles estavam onde? Bereia Na e entraram sinagoga. na sinagoga dos judeus. Agora lê o 11. Esses tinham mentalidade mais nobre do que os de Tessalônica, pois aceitaram a palavra com vivo interesse e examinaram cuidadosamente as Escrituras todo dia, para ver se tudo era assim mesmo. Opa! Paulo encontrou alguém aqui, um povo já diferente. O que Paulo falou que esses aqui tinham? Mentalidade mais nobre. O que é uma pessoa de mentalidade mais nobre? Ele já é mais agudo. Opa! Paulo falou isso aí? Onde que está? Vamos examinar. E eles passaram a examinar cuidadosamente as Escrituras para ver se aquilo que Paulo estava falando era verdade. Uma pergunta rápida. As Escrituras que eles analisaram aqui é o Antigo Testamento, né? Sim, Porque não sim, tinha o Novo Testamento na sim. época, né? Eram os pergaminhos que o Paulo lia na época. É isso. Entendeu? Mas você nota, profetas e tal. você nota que interessante como é que Deus fez? Ele gravou isso aqui. O apóstolo Paulo estava lá, passou por Bereia, chegou lá na cidade de Tessalônica e entrou naquela sinagoga, ele encontrou um povo diferente, um povo mais atencioso. Um povo que já queria saber realmente o que Paulo estava falando. Peraí, quem esse cara está falando o quê? Onde está isso aí? Vamos examinar para ver se ele está falando a verdade mesmo. Senão ele vai levar uma surra aqui. Você viu que interessante? Uma coisinha de nada, um detalhezinho de nada, mas Deus deixa... Legal. Tá bom, muito bom. Próxima página, né? 4. Uma página. Aprenda mais, veja algumas das coisas que a Bíblia promete para o futuro. Veja também como a esperança da Bíblia está ajudando as pessoas hoje. Então, Bruno, pode ler aqui mais essa parte aqui para nós terminar? A Bíblia promete que podemos viver para sempre sem sofrimento. A lista a seguir traz algumas das promessas da Bíblia. Quais você mais gostou? Por que você escolheu essas? Leiam os textos bíblicos que estão ao lado de cada promessa e depois converse sobre o seguinte. Essa é uma pergunta, né? Acha que essas passagens da Bíblia dão esperança? Será que elas podem ajudar alguém da sua família ou um amigo seu? Aí posso ler aqui, né? Sim. Então são 10 tópicos aqui, né, que eu tinha mencionado. Aham. E a observação que eu fiz é que é utilizado mais o Antigo Testamento do que o Novo aqui, né? Vamos lá. Não haverá mais dor, sofrimento por causa da velhice ou morte. Isaías 25. Ninguém ficará mais doente ou terá deficiência. Isaías 33 e 35. O celular deu uma travada aqui, desculpa. Não? Rapidinho. Pode ir. Será outra coisa? Acho que foi alguma notificação. Cadê? Você quer ler esse 35, 5 e 6 ou você não vai ler? Ninguém passará por injustiça. Então aí. Tony, você vai ler esse 35, 5 e 6 ou não? Deixa eu terminar que a gente vai escolher alguns textos. A gente vai ler cada um, vamos ver cada um desse? Não, você lê cada um, não. Basta ler algum. Não haverá mais injustiça, Isaías 32 e 17. Isso. Não sofrimento por guerra, Salmos 46.
Tristeza por causa de sentimentos negativos ou lembranças ruins. Isaías 65. Ver as pessoas amadas que morreram voltar a viver aqui na terra. João 5. Aqui é Novo Testamento, né? 5, 28 e capítulo 29, né? Saúde e energia. Jó 33. Ter bastante para comer, uma casa confortável e trabalho que dá alegria. Salmo 72, Isaías 65 e 22. Saber o que é ter paz de verdade. Salmo 37. Viver para sempre do melhor modo possível. Salmo 37 e 29. A observação que eu fiz é mais utilizado o Antigo Testamento, né, do que o Novo Testamento. Até nas reuniões também. A base é as Escrituras Sagradas. Né? Certo. E aí, Sim, pode falar. Não, aí agora o próximo passo a gente vai analisar cada um desses, é isso? Vamos ver os 2 tópicos aqui para a gente finalizar. Tá. Então, Bruno, veja que, lembra quando nós começamos esse estudo aqui, nós lemos um texto, lembra qual foi o texto? Que dá suporte ao que nós estamos falando agora. Você lembra que nós lemos aqui, ó, no capítulo de número 1, bem embaixo aqui, ó. Essa publicação não substitui a Bíblia. Na verdade, ela incentiva você a conhecer mais a Bíblia. Por isso, faça um esforço para ler os textos bíblicos mencionados nessas lições. E compare o que a Bíblia diz com o que você está aprendendo. Isso. Outra coisa que nós vemos aqui diz aqui em 2 Timóteo 3,16, ela diz o quê? A Bíblia inteira é proveitosa. Isso. Tem minhas cristãs que falam, isso aqui é velho, acabou. Né? Eu acho isso terrível, na minha opinião. Isso aqui é velho, acabou, abolido, lixo, não presta. Né? Eu acho muito falta de respeito. Eu acho uma falta de respeito falarem assim, mas aqui vocês honram as Escrituras Sagradas. Isso é verdade. Exatamente essa palavra, Bruno. Honrar. Por quê? Porque quem falou a pessoa é eterna. Talvez a pessoa que falou isso até morreu, nem existe mais. Então, o nosso Criador, ele deu um manual para nós usar ele. Quando nós usamos esse manual da forma correta, nós seremos protegidos, abençoados e seremos bem dirigidos. Né? Nossos planos e projetos eles dão certo. Por quê? Porque está de uma pessoa que está deixando esse manual para a gente. Que nem você vai dirigir, por exemplo, a sua moto. E aí, a gente está falando de novo aqui. Aí você vai lá, tem um Waze, para mostrar para você onde você deve ir, se está perdido no lugar. O que ele faz? Ele tira você do lugar que você está praticamente perdido, não sabe como é que eu vou sair aqui. Aí ele vai, vira à esquerda. Ele direciona, né? Ele direciona, refaça a rota, né? Sim. Aí faz você voltar para onde você quer ir. Sim. A Bíblia é exatamente muito mais. Direciona a pessoa. Ele direciona a pessoa para a coisa certa. Entendeu? Então aqui. Terminamos esse ou não? Agora? Terminamos. Só para a gente voltar, vamos falar das escrituras. Aí aqui agora, voltando aqui um pouquinho, vamos dizer aqui, fala que a Bíblia promete, né, que nós podemos viver para sempre sem sofrimento. Já aprendemos. Onde você leu isso? Aqui nesse aqui, né? A gente está dizendo aqui. E aí, se a gente vir aqui, por exemplo, qual é o texto que vai nos ajudar, né, sobre isso? Aí, continuando aqui, diz assim, você leu já, mas só para repetir, diz assim, a lista seguinte traz algumas promessas da Bíblia que são mais... quais são... Quais são as que você mais gostou? Isso. Por que você escolheu essas? Isso. Então, dessas de baixo aqui. Isso. Então, uma pergunta pessoal. Uma pergunta pessoal para você, para mim, para todos nós. Vamos ver. Mas especialmente para você, que você está começando a desenvolver seu entendimento. Por exemplo, aqui no Velho Testamento, por exemplo, aqui fala, né, no Antigo Testamento, aqui no livro diz assim, ó, que não haverá mais injustiça. Esse terceiro aqui, né? Isaías 32. Isso, 32. Não vai haver mais injustiça. Aí, mas tem outro, você pode escolher qual que você quer. Vou escolher esse aqui, ó, injustiça. Injustiça. Isaías 32 e 17 fala que não haverá mais injustiça. Isso. Como o foco é religião aqui, né? Vou focar nesse tema, tá? Sim. Tem injustiça política, né? Nas escolas, em várias áreas. Eu vou focar mais na parte religiosa, tá? Muitas religiões, elas usam as escrituras de forma muito errada, muito ruim.
para enganar as pessoas, para mentir para as pessoas. Eu lido com pessoas que saíram de muitas religiões e vêm até mim e falam: Bruno, me ensina da forma certa, sabe? Tem um trecho lá em Gênesis que o Eterno fala assim, nas traduções, em outras traduções fala assim, que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade e por isso mandou o dilúvio. No capítulo 6, né, no texto de Noé, a Arca de Noé. Aí na igreja que o cara frequentava, falava, tá vendo? Deus, ele se arrepende do que faz. Ele se arrepende, porque olha só o que ele fez. Ele criou Adão, foi lá, colocou o fruto. Adão foi lá e comeu, fez besteira. Aí depois veio Caim, matou o irmão. Depois veio o Nimrod, o construidor de Abel, fez guerra contra ele. Depois veio os anjos. Olha só, Deus se arrepende. Ele faz as coisas e fica se arrependendo. E aí ele sai da igreja e falou, não, Deus se arrepende? Como assim, né? Aí eu falei para ele em hebraico, como que é? Vai na Hashem que acita eta ada. E o Eterno se tranquilizou por ter feito o humano. É assim que está falando. Que tranquilidade é essa? Que humano é esse? Ele se tranquilizou por ter feito o humano, que é o Noé. A mesma raiz da palavra, entendeu? Então não é que Deus se arrepende. Então Deus, quando é contraditório, né? Aí ele... É que é assim, entendeu? Na Bíblia tem palavras negativas também. Né? Se você pegar só o ponto negativo, porque tem o erro das pessoas na Bíblia. Ela mostra os erros também. Os erros das pessoas. Então, se você for pegar os erros das pessoas e querer traduzir o que Deus fez, o que ele deixou de fazer, o que ele fez, o que é certo, o que é errado, a pessoa pega um monte de coisa negativa e aí ele sai andando. Ele fala assim, eu não vou servir Deus não, tem muita coisa negativa que ele falou aí. Eu conheço um grupo religioso que chama Seita Nazarena. Esses caras eles só pegam toda a parte negativa, eles sabem de cabeça, entendeu? Aí, de cabeça, versículo tá inteirinho assim, ó. Até no Novo Testamento eles também... Imagina, se você pegar a história do apóstolo Pedro, quando ele tinha 2 anos de recém-convertido, quando andava com Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro era impulsivo. Quando falava assim, Pedro, eu estou aqui, o que é para fazer? Pedro era impulsivo. Cada um dos apóstolos tinha uma característica diferente. Tá. Pedro era impulsivo, Mateus era mais eloquente, Marcos era mais prudente, Marcos entendeu? Lucas. Tem um livro nosso que mostra todas as características de cada um. Não lembro bem todos, mas eu lembro um pouquinho. Então o que acontece? Se você for pegar Pedro com 5 anos de conversão que ele tinha no judaísmo dele, dos apóstolos, se você pegar a data de Mateus e for lá para 1 Pedro e 2 Pedro, foram as 2 cartas que ele escreveu, você vai ver que já tinham se passado 60 anos. De uma carta até a outra, 60 anos passados? Desde Mateus, quando o apóstolo Pedro se converteu, até a primeira carta de Pedro e a segunda carta de Pedro já tinham se passado 60 anos. Uau. E aí, sabe o que aconteceu? Quando uma fruta nasce e passa os anos, o que acontece com ela? Vai apodrecendo? Não, ela amadurece. Ela passa por um processo. Porque então, 60 anos a fruta... Não, digo... Eu baseei uma fruta em 60 anos. Pedro já tinha amadurecido. Pedro já não errava mais. Pedro já não era mais impulsivo. O que Pedro já identificou? Já identificou Satanás como um leão. Usou uma ilustração que é usada até hoje por milhares de pessoas, foi usada lá no dia dele, foi usada no primeiro século, os primitivos cristãos, e até hoje. Ele fala que Satanás é como um leão que ruge. Fica dando volta até chegar a hora dele abocanhar você. Mas nós, Pedro amadureceu, depois de 60 anos, Pedro estava maduro. Era um cristão de peso, de conhecimento, de habilidade, de estrutura. Mas se você for pegar os exemplos de Pedro, ele errou mais de 30 vezes. Só a parte negativa. O cristianismo já tinha sido criado nessa época? Não foi criado depois do Constantino, no ano de 325? O cristianismo ele foi estabelecido no Concílio de Nicéia. O cristianismo ele se estendeu por muito tempo, né? O cristianismo existiu antes do catolicismo? Não, a gente fala cristianismo assim, a maneira de se expressar, entendeu? A expressão não é cristianismo. Não é não. Entendi. Não é cristianismo. Usei só a expressão. O que eu aprendi é nazirim, nazireus, que Jesus ele criou um grupo de seguidores chamado Nazarim, por isso é Nazareno, não o local chamado Nazaré. Isso é um estudo que eu fiz sobre ele, né? Enfim, é um outro tema, mas o pouco que eu sei, nazireus ou nazarenos, não era cristianismo.
Então, se hoje, em outras palavras, se nós quiséssemos se concentrar nos erros de Pedro, quando alguém falasse uma carta de Pedro, não quero ver esse cara não, ele errou muito na Bíblia, ele era isso, era aquilo. Então a gente não pode se concentrar nas qualidades negativas de um cristão quando ele é novo. Voltando Ele só não amadurece, ele é outra pessoa. voltando só um pouquinho aqui lá no que nós diz Isaías 32, 16, 17, diz assim, ó. Isaías quanto? Isaías 32, 16, 17. Isso, você pode ler, voltando lá, que eu falo da injustiças, né? Achou aí isso. Tá. Voltando lá. Injustiças. 16 e 7 aqui. Vou ler direto em português mesmo para não tomar muito tempo, tá? Tá bom. Não, Então a justiça habitará mesmo no deserto e a retidão nos pomares. Certo? Isso foi 16. Isaías 32 e 16. Né? Isso, 17. 17. E o resultado da prática da integridade será a paz, acompanhada de tranquilidade e segurança para sempre. Você está vendo? Aqui diz assim, olha só que interessante. O que, é que vai acontecer no futuro? Nosso futuro, diz assim. Ó. Então, pode ler. Fica à vontade. Tá. Certo. Não, pode ir. Eu estou vendo em hebraico as palavras. Exato. Essas palavras aqui em hebraico, mishpat e tzedakah, são os preceitos do Eterno na Torá, da lei de Moisés. Tá. Continuando. Eu só estou vendo a palavra em hebraico. Entendi. Então diz assim, ó. Então a justiça residirá no deserto. E a retidão morará no pomar. O resultado da verdadeira justiça será a paz. E o fruto da verdadeira justiça será tranquilidade, segurança permanentes. Lembrando que isso aqui está falando do Hisquiahu, Ezequias, filho do Acaz, tá bom? No reinado de Ezequias haverá essa... Entendi. No reinado de Ezequias haverá o quê? 17, né? Tranquilidade e segurança para sempre. Reinado de Ezequias. Isso, Ezequias, na época que eles estavam, eles tinham essa tranquilidade. Isso aqui diz que ia se cumprir no futuro. Que é a nossa época hoje, né? Na época dele também isso aconteceu. Então, pode continuar, eu tô... a gente hoje, a gente está esperando isso acontecer. Por quê? Mais pra frente você vai entender que quando acabar, por exemplo, quando não existir mais pessoas gananciosas, que só pensam nelas, pessoas que pensam no vizinho do lado, que possam dividir o que você tem, não só pega para eles, por exemplo, lá os governos humanos com seu grupo, eles só puxam para eles. O pobre, para eles não vale nada. Então, não é injustiça, não podia dividir aquilo com a gente? Injustiça aqui. Exatamente. No governo, em vários sistemas existe muita injustiça. Isso vai continuar até quando Deus, o eterno Deus Jeová, diz assim, basta, chega, meu povo sofreu demais, agora vamos dar um fim. Aí o que ele vai acabar? Você vai ver isso mais para frente, ele vai acabar com os governos humanos. A primeira coisa que ele vai fazer, agora está bem pertinho, ele vai destruir as religiões falsas. Vai ficar uma religião só. Tá, isso está em Sofonias. Exatamente. Sofonias 3. Isso. Que vão adorar o Eterno numa única unidade. Exatamente isso. Que está relacionado ao Deuteronômio 6, capítulo 4. O Eterno é único. Isso mesmo, muito bem. Então, será que vai ser bom ou vai ser ruim? Bom. Bom. O reinado do Eterno é bom. É exatamente isso. Pois isso que ele deseja para a gente. Os seres humanos, a maioria dele, não desejam isso para a gente. Mas o nosso Deus eterno, Jeová, ele deseja demais para a gente. Isso aí. Ele não vê a hora de resolver essa questão. É como um pai quando vê um filho sofrendo. Sim. Ele quer fazer qualquer coisa. Tem uns que não pode fazer, vão até, às vezes, bater na pessoa, vão querer agredir a pessoa para defender a sua família. O Jeová Deus, ele não faz isso, ele não bater em ninguém. Ele tem um modo de como ele vai fazer isso. É por isso que nós estamos aqui, aprendendo cada dia. A gente vê aqui na manhã, é uma aula de ensino para a gente poder fazer as coisas para as pessoas. Nós fazemos isso sem interesse nenhum. Nós fazemos isso sem precisar de querer nada de ninguém, é de graça. Então, nós fazemos aquilo que Deus quer que a gente faça. Então você vai aprender
como fazer isso de um modo mais assim, não sozinho, vai ter um grupo assim que vai apoiar você, você vai ver, né? Continue fazendo isso. Agradeço. Outra perguntinha, só para fechar aqui o assunto, Bruno, aqui, que você falou do outro aqui, todos vão, né? Lá direito no salmo? Ver pessoas amadas que morreram e vão voltar. É a ressurreição. Aí, mas tem um tópico que eu gosto muito, que assim, saber o que é ter paz paz de verdade. Aqui está dizendo aqui, aí está mostrando os Salmos, que também é Antigo Testamento, 2 Salmos, que um fala que é viver para sempre do melhor modo possível. Então vamos ler esses dois. As últimas 2 frases. Paz de verdade e viver para sempre. Isso, que pega aí no Salmo seu, veja o que diz aí, nos Salmos 3, 7, 11. 3, 11, né? E depois nos Salmos 37, 29. 37, 11. Vamos ver aqui. Estou achando. Cadê? Rapidinho. Vocês têm um horário também? Não, fica tranquilo, de boa. Não fica na cabeça não, estamos aqui para nosso Deus, está tranquilo, filho. 37, não, 37, 11, né? 37, 11. Aqui. Sobre paz de verdade. Sim. Va'anavim irshu aretz v'hitianegu al-rov shalom. Esse foi o 2, né? Como a relva... Opa, foi o 11, li errado. Cadê? Os humildes herdarão a terra e se deleitarão com paz abundante. Os humildes. Olha. Anavim, o pessoal de humildade. Você viu? Moisés teve muita humildade, o mais humilde de todos. O que é? O que você entende de uma pessoa humilde? Como é que você entende? Explica no seu Eu conheço um rapaz lá onde eu trabalho, ele é ucraniano, se eu não me engano. Ele fala pouco de português, a gente fala conversa em hebraico lá no trabalho. Pensa num cara humilde, cara, um cara humildaço mesmo, assim, de todo o coração mesmo. Ele falou assim, Bruno, você estuda... Você trabalha em que área? Eu trabalho numa escola. E faço iFood também. Legal. 2, 3, E também nas redes sociais eu faço vídeos, debates. Aí, estudos assim, então. Sim. Trabalho com a internet também. Não ganho muito, mas dá pra pagar a gasolina. Tá bom. Ele falou, Bruno, você conhece as escrituras sagradas no idioma original, porque ele estuda em hebraico também. Sim. Aí ele me falou, me fala o que você sabe. Aí eu fui compartilhando um pouquinho do que eu sei, e aí ele foi complementando com mais coisa, entendeu? Ou seja, ele é muito mais sábio que eu, mas ele se colocou assim como se estivesse aprendendo comigo. Falei, cara, um cara gigante desse, imagina, né, um líder mundial parar pra te ouvir e falar. Falei, caramba, que honra, né? Aí a gente ficamos muito amigos, e aí quando eu for lá para Israel, em breve, ele falou, pode vir ficar na minha casa aqui, você não precisa pagar nada. Pode ir lá, tá de portas abertas, fica lá, não precisa ficar pagando hotel, comida, você já tem tudo lá pra você. Eu falei, caramba, Você vê? muito legal. O que significa uma pessoa humilde? Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar da pessoa. Da pessoa. Sim. Essa condição, Bruno, foi o próprio Eterno Deus que colocou na gente aqui. Ela é na mente da gente. Quer um pouquinho de água, Bruno? Só dizer, eu me abasteci antes de vir. E aí, o que acontece? É mental. Tem pessoa que é arrogante, não quer saber, acha que tudo sabe tudo, não sabe nada. E não para escutar. Então, vocês conversaram humildemente. Sim. E aí, um chegou a um acordo que um pode ajudar o outro. Sim. Olha que bacana. É isso que Deus deseja para as pessoas humildes. Você viu aí no versículo? Os humildes, como que é mesmo, né, Ju? Os humildes herdarão a terra e se deleitarão com paz completa. Humildade. Humildade. Um atributo muito bom. Enquanto ele volta, eu tô pegando aqui o 37. É o 29, é o 37 ainda, né? 29 29. também. Pode dizer. Vou esperar ele vir para ele ouvir. Sadikim irshu aretz veyoshkenu la'ad aleha. Os justos herdarão a terra e habitarão eternamente sobre ela, para sempre. Vou esperar ele voltar. Eu gosto muito de traduzir o hebraico ao pé da letra, e tem o hebraico assim, a maioria das palavras hebraicas, elas são universais. Se você for falar, por exemplo, aqui na Liberdade, eu fui uma vez na feira ali, e aí eu pedi para escrever meu nome
em japonês. Em japonês. Aí ele escreveu com a pena, uma coisa mais linda do mundo. Aí fica Boruno. Boruno. Né? Aí algumas palavras mudam. Silva, meu nome original é da Silva. Aí fica Shivura. Muda, né? Mas você pega a palavra Amém, Shalom, Ahavá, Abraham, Moisés, Moshe. No mundo todo não tem nenhuma sotaque, sabia? Elas funcionam universalmente. Universalmente. É a mesma pronúncia. Era a língua original, né? É a língua original, só que as pessoas, depois da Torre de Babel, bagunçou, né? Exatamente. Eu acho isso extraordinário. O idioma hebraico, ele é falado sem sotaque praticamente. Exatamente. Algumas outras, mas... Já estudamos sobre isso também, é verdade. Já pensamos sobre isso? Já estudamos uma vez sobre isso aqui na Convenção de Jeová. Tem tudo que você quiser, tem tudo que você quiser, tem. Me coloca algum dia lá na frente ensinando essas coisas? Me coloca algum dia lá na frente lá ensinando? Não. Falando lá na frente lá, entendeu? Eu fico lá umas 3 horas falando lá na frente. O que acontece? Lá tem uns irmãos que falam. Eu tô brincando, tem uma hierarquia, né? Tem um... Não, mas vai treinando que vai chegar a sua vez, viu? Vai chegar a sua vez, entendeu? Você fica lá, você explica isso. Vou pegar assim, pessoal, vamos ler aqui, hebraico. Começar a ler e explicar. Muito bom, vamos estudar. Uma coisa que na semana passada o rapaz ele pediu para eu ler a oração do Pai Nosso em hebraico. Porque ele foi falado em hebraico ou aramaico, né? Na época que ele foi falado, o Pai Nosso. Lá tem um trecho, sabe aquela frase do Pão Nosso de cada dia nos dai hoje? Sim. Em hebraico eu até decorei, cara, achei isso muito lindo. Et lechem rokecha teilanu hayom. O alimento dos seus estatutos nos dê hoje. Então, os estatutos estão na lei de Moisés, que são os preceitos. Honrar pai e mãe, amar o próximo, ajudar os necessitados, ajudar os órfãos e viúvas. Então, esses são os hukim, os estatutos que o Eterno ele estabelece nas Escrituras. Então, o que está lá no Pai Nosso é o alimento que são os seus estatutos nos dê hoje. Então, está pedindo a lei de Moisés na oração do Pai Nosso. Já viu isso? Dá uma olhada depois. Só que lá está o pão nosso de cada dia, né? Isso é. Mas é exatamente isso. Você vê, tem as referências bíblicas que voltam lá tudo para as escrituras antigas. Então. Só para reforçar mesmo, entendeu? Para reforçar a ideia lá do passado, a palavra, né? A profecia. Jesus praticamente ele repetiu. Só que na tradução dele não estava só o pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia. Só que em hebraico é o alimento dos estatutos nos deu hoje. O alimento dos estatutos está diferente. Exatamente. A palavra estatuto não constava lá, mas enfim, é muito mais profundo em hebraico. Exatamente. Então, Bruno, se você olhar aqui, diz assim, que os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. 29. 29. Então, aqui é o seguinte, aqui está dizendo que as promessas de Deus que ele fez lá para o primeiro casal humano está aberta para quem é humilde, para quem quer aprender. Tá? Está deixando para nós aqui, por exemplo, nós estamos andando aqui num caminho que ele vai nos levar à vida eterna se nós continuarmos aprendendo e obedecendo as leis do eterno Deus Jeová. E aí, isso vai resultar em benefícios para nós. Sim. E então é isso que nós vamos aprender, estamos aprendendo, tá? No próximo eu consegui achar esses vídeos. Esses vídeos não estão na lista de vídeos. Você tem que entrar na abinha onde está isso aqui, essa folha, aí lá dentro tá os vídeos. Por isso que eu não estava achando. Entendi. Eu estava procurando na lista de vídeos que tem lá. Consegui ver. Mas não vamos falar sobre isso hoje, né? Não, aí semana que vem vamos continuar. Eu vi que aqui nesse folheto tem, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Tem um rolo em hebraico, né? O pessoal daqui tem interesse em aprender hebraico? Talvez tenha, muita gente. Que você acha que pode ensinar de hebraico mais à frente? Né? Pensou? A pessoa? Muito bom. Algumas pessoas. Aí nós vamos perder na semana que vem. Deixa eu anotar aqui onde a gente parou, senão a gente vai esquecer. Isso, deixa eu. Rapaz, caiu água ali, não foi? Acho que abriu, caiu água, não foi? Eu sequei lá. Secou? Sequei. Poxa, caiu água. Vamos sabendo usar o filtro, meu. Então os copos estão encaixando ali, né? Não, os copos enganchar, pode quebrar a copa, mas não sai água. Lemos aqui o 29, eu gostaria de compartilhar uma coisa com você. No Salmo 37, 29, né?
Tzadikim irshu aretz veishkenu la'ad aleha. Os justos herdarão a terra e habitarão para sempre sobre ela, eternamente sobre ela. Tá? Essa palavra veishkenu, a raiz dela é shechin, da palavra Shekhinah, que significa presença divina. O templo de Salomão é Mishkan, é habitação ou presença, que a presença divina habita no templo. Então, que a presença divina vai habitar junto com esses justos que herdam a terra. É exatamente isso. Isso é uma palavra. Exatamente isso. Exatamente Tudo isso em uma palavra. É exatamente isso mesmo, entendeu? Peça aqui a caneta aqui. Isso aí. Bom, você já anotou aí, né? Tá bom. Não, pode dar o som também. Pode voltar aqui. Ok. Então, Bruno, você Vamos viu ver isso. como é interessante a gente aprender sobre o nosso Criador, porque há um futuro. E tem uma coisa que eu Antônio, acho muito interessante quando eu aprendi a Bíblia com os testemunhos de Jeová. É que assim, depois, por exemplo, a gente nem pensa em morte. A gente só pensa na morte quando acontece um acidente, quando você está doente, que você vai no médico e aí você vai pensando, poxa, que eu vou morrer. Mas a gente fica preocupado, porque nós não fomos criados para morrer. Então a gente vai aprender isso mais para frente também. Adão foi criado para ter vida eterna. E Quando a gente não entende o propósito de Deus sobre a morte, a gente anda meio que apavorado com a ideia da morte. Mas ele explicou aí, quando você entende qual é o conceito de Deus sobre a morte, parece que você fica mais é um alívio. aliviado, sabe? Exatamente. Você não tem medo. Exatamente. Pelo tipo de tudo que eu faço, meio que não existe morte. O corpo volta ao pó, mas a alma é eterna. O budismo também pensa assim, se eu não me engano. O budismo. Na verdade, A alma é eterna. Enfim. Na verdade, se a gente pegar aqui o livro de Eclesiastes, pega Eclesiastes, deixa eu ver aqui. Eclesiastes é Novo Testamento. Não, Eclesiastes é Kohelet, do Rei Salomão. Que interessante isso que você falou agora. Eu também eu fico muito alma, por onde que vai? Vamos ver aqui, ó. Só pra gente fechar aqui. Um assunto vai puxando o outro, né? Se deixar, a gente vai a noite toda, né? Tão bom, né? Se pegar Eclesiastes, por exemplo, Há um tempo para tudo, né? deixa eu ver aqui. Esse do Rei Salomão. 12:7? 12? 12:7 ou não? Acho que esse é 12:7. Isso mesmo, 12:7. Olha que interessante, o que o Bruno comentou aí é importante, a gente já vê que está tudo aqui, tudo registrado no livro sagrado. O nome original de Eclesiastes é Kohelet, que significa agrupamento. Pode ler, Bruno. 12:7. 12:7. Deixa eu ver aqui. Esse versículo é muito grande. Vai chover afar al haaretz, é o 7, né? Isso. Keshe haya ve haruach tashuv el ha-elokim asher netata. Vou ler aqui em português agora. Isso. Assim o pó, a terra, volta assim ao pó a terra de onde veio, e retorna o espírito ao eterno que o concedeu. O corpo volta ao pó e o espírito volta para o eterno. Isso. Não lembrava desse versículo. Tá vendo? Bem lembrado. Tudo aqui na Bíblia. Então você percebeu que aquele pó, quem é o pó que está se referindo aqui? O que você imagina? O corpo volta ao pó, Adão volta... Não, quem é o pó aqui? Quem é? É o pó, o ser humano, a pessoa? Sim. A pessoa é o pó. Você foi tirado do pó você voltará. É o físico. O físico, a nossa carne voltará ao pó. Ele fala em Gênesis para Adão, né? Isso. Primeiro homem Adão foi feito do pó. Ele voa, o pó voltará. E o pó voltou. Certo. Olha só, mas ele disse que... O espírito sempre volta pro... O verdadeiro eterno. Deus que te deu. O que é espírito para você? O que é o espírito? A palavra hebraica aqui é ruach. É traduzido como espírito. Pelas escrituras sagradas, a nossa alma tem 5 níveis. Esse ruach, nefesh ruach, é o segundo... Nefesh ruach, me chama. É o segundo nível da alma. Tá? Então temos níveis da alma. Esse nível de alma chamado Ruach, que é traduzido como espírito, ele faz uma conexão entre a parte física e espiritual. Por isso que aconteceu comigo na série. Eu estava andando, eu senti uma coisa me falando, fala com ele. Esse meu nível Ruach, chamado espírito, que está conectado com a parte espiritual, foi trazido uma mensagem para mim e eu fui lá falar com esse homem. Então esse Ruach, ele se desprende do corpo e se reconecta com o eterno, tipo assim. Mas se você for analisar, sim. Isso é o que eu penso das escrituras, assim, tá? Se você for analisar, Bruno, aqui está dizendo assim, o espírito, sabe o que é?
Então, pelo que eu conheço do texto, o espírito é isso. Não. A palavra A rua. vida. É esse aqui, ó. Sopro. Sopro a vida. Fecha seu nariz, eu tô mergulho na piscina lá, fica debaixo da piscina 2 horas, você aguenta. Tem que voltar rapidinho, você toma fogo. Não acaba a vida. Entendi. Então, tá aqui. Ele O fez sopro. isso, ó. Só para você entender bem o controle disso aí, Uhum. antes de você nascer, você tinha um espírito? Você tinha um espírito? Creio que sim. Não, porque aqui diz Porque foi soprado Não, Deus aqui nasceu. diz que quando você nasceu, Deus te deu. Oi? Deus te deu o espírito de vida. Ele dá o sopro. Porque, por exemplo, Deus não pode colocar um espírito dentro de você se você não foi nascido. Então entenda, você nasceu, Deus te deu um espírito de vida, que é o sopro. Tá. Quando você morre, O corpo volta e esse espírito volta. volta para Deus, o sopro de vida volta para Deus. Mas aqui, Por quê? Uma criança no corpo da mulher não tem alma, não tem espírito? Entendeu? tem. Não, assim que ele é produzido como vida é. Dentro da barriga da mãe, uns 9 meses ali, já tem. Vocês creem que não tem Aí, alma? não, aí tem. Já tem. Aqui, Porque a criança, ela pulsa, Então, tem fôlego. aqui está se referindo a Adão. Tem gente que fala que não, que é só uma Não. carne dentro. Não, você tá errado. Aqui está se referindo a Adão. Ah, Adão, quando ele disse assim, quando o rei, um dos reis mais sábios que a terra já conheceu foi o rei Salomão. Ele foi inspirado pelo eterno Deus Jeová para escrever essa palavra. Então o pó volta à terra. De onde veio? Sim. E aquele fogo seu, sabe onde que vai, meu amigo? Volta para Deus. Em outras palavras, sabe o que acontece? nossa matéria, né, voltou a pôr. Sabe o que acontece? Uma pessoa que faz a vontade de Deus, que no caso aqui de muitos da gente, vai ser escrito novamente no livro do eterno Deus. Você está lá, Livro da vida. Você está exatamente escrito no livro da E vida. aqui também ó, vem o asterisco, né, Antônio? O asterisco vem da palavra hebraica também, que é pesquisado. Ó, esse Vê aí, asterisco aqui, ó. aparece em hebraico? Sim. Não, foi pesquisado no hebraico. O que quer dizer essa palavra espírito? Força Ou de vida? a força de vida. Ah, mas mostra em hebraico a palavra não, né? Não, é que as escrituras, essas escrituras que nós estamos lendo aqui em português, Aham. vem do hebraico. Você clica ali, aí mostra... Aí mostra o significado dessa palavra em hebraico. Exatamente. Que quer dizer, se você fosse ler aqui em hebraico, estaria escrito o quê? De acordo com essa frase. comentário, essa frase, A força de vida. O espírito significa força de vida. De acordo com esse comentário aí, esse texto, essa frase. Tem sentido? Entendeu? Tudo nos convence. Força de vida. Isso, força de vida. Fogo de vida. Bom, sobre os 5 níveis, para a gente analisar, temos que ver no hebraico também. Não, e depois você vai ver direitinho. Então, Bruno, só para entender isso aí, tá, fechar esse ponto, é que quando a pessoa morre, pense comigo. Eu estava pensando, meditando e orando ao Eterno Deus Jeová, e ele me deu um entendimento que eu achei fundamental. Imagine que quando Adão foi criado, que ele disse para ele não tocar no fruto, ele trocou no fruto e aí o que aconteceu? Ele perdeu aquela perspectiva de vida, ele foi expulso lá do jardim e ele viveu trabalhando duramente para sustentar a vida e depois ele morreu. Tá. Agora imagine o seguinte, o contrário disso. Se ele Não tivesse comido. se ele não tivesse comido, mesmo não, ele comeu. O dia que ele comeu, aí se ele tivesse voltado. Comeu o fruto, depois voltou pro... Se ele tivesse voltado, por exemplo, se ele tivesse voltado lá para comer da árvore de novo, sabe qual era o resultado? Ninguém morria. Se ele comesse do fruto, ele não ia Ninguém morrer. teria morrido. Ele comeu o fruto do conhecimento, aí agora você vai morrer. Aí você vai morrer. Por quê? Aí se ele voltasse a comer de novo, ele não ia Não mais ia morrer. Ele ia ter vida eterna. Lá no Gênesis fala isso. Por quê? Sério? Gênesis, acho que é 2:26. Se ele voltasse, ele não teria, teria vida eterna. Que- Não, ele teria que colocar 2 árvores, a do conhecimento e a árvore da vida eterna. Isso, colocou lá a do conhecimento. Mas se ele voltasse com isso da vida eterna, né? Ele disse, se você comer, você vai dizer, você vai morrer, não foi isso? Da árvore do conhecimento. Do conhecimento. Se você comer, se você tocar nela e você comer, você certamente vai morrer. No caso de tocar, quem falou foi a Eva. O Eterno falou para Adão não comer. A Eva falou para a serpente que falou para não tocar. Isso. Então, digamos que se ele não dá esse digamos assim, essa ordem. De não comer. Ele de não comer, ele deu essa ordem para ele não comer. Por que ele deu aquilo? Porque ele comeu e aí o que aconteceu? Ele morreu, certo? Muito tempo depois, né? Depois morreu, 930 anos ele morreu. Beleza. Aí os filhos, 930 anos. Viveu 930 anos depois ele morreu. Aí teve filho, todos os filhos Filhos e morreram. filhas. Todos os filhos descendentes morreram. Tá. Por quê? Porque se ele volta e pega do fruto, qual é o resultado? Mas o fruto da vida eterna.
Não do fruto do conhecimento. Você tem duas árvores. Do conhecimento e da vida eterna. Sim, mas só para entender. Entendi. Se ele pegasse lá do fruto e comesse, ele não ia morrer. Mas foi tampado com os anjos e as espadas de fogo. Aí, garoto, isso aí. Jeová Deus, por que ele fez isso? Porque a vida, aquilo seria um castigo para ele. Tem a vida eterna? Não, ele morreria morto. Ah, Morte. Porque a pessoa, nós todos aqui vivos, velhinho, sem morrer, o mundo não cabia ninguém. E você estava batendo no outro toda hora, estava pior do que estava. Então foi bom que ele comeu fruta e agora tem morte? Não foi bom, mas Entendi. assim... Mas continua, desculpa Foi interromper. uma coisa que ele colocou, porque aí ele vai fazer o quê? Quando for na ressurreição, você vai para nossa frente, ele vai fazer aquilo que fez aqui, vai chamar de volta. Vai poder ir lá e comer da árvore. Porque o teu nome, o nome de cada um está escrito no livro do Eterno. Deus Jeová. Então você está ali enterrado e eles vão chamar. Vem aqui. Aí vai poder voltar lá no Éden e pegar desse fruto, dessa árvore da vida eterna e comer desse fruto. Isso. Aí Entendi. não vamos aprender isso para frente. O que ele vai fazer? Vai colocar o fogo de volta em você e você vai viver. Entendi. Vamos aprender isso aí nos próximos capítulos, vamos aprender isso aí. Isso aí que interessante. Tá bom. Por isso que o nosso Deus Eterno é a pessoa mais sábia que pode existir no universo, entendeu? Muito bom. Legal. Então nós vamos aprender essas coisas importantes. Esse Muito texto bom. fala exatamente isso. Muito bem. Espere faça a oração final para nós, por favor, nós terminamos. Valeu. Santíssimo Deus, Jeová, Criador de todas as coisas, Pai eterno, nós somos muito gratos, estamos aqui reunidos